Olá, vamos conversar um pouquinho sobre chás, né? A primeira pergunta que eu tenho para vocês é: vocês sabem fazer um chá, né? Os chás em geral eles são obtidos por infusão ou decocção. A infusão geralmente é o que? É como você faz um café. Você esquenta a água, joga o produto lá dentro da água quente, né? E deixa o produto extrair os princípios ativos, né? Outro dado interessante que tem a ver com isso é que a decocção geralmente é você manter o chá, o produto imerso em água, geralmente sob fervura. Você pode também fazer outras variações, né? Você pode colocar, por exemplo, o produto imerso na água sem aquecer. Isso, na verdade, você vai fazer um extrato e, a bem da história, né, o nosso extrato, né, fluido é uma espécie de chá. Bem, o sabor, vamos começar a falar dos fitonutrientes, né? Então, os fitonutrientes encontrados em plantas geralmente são flavonoides, que você geralmente extrai nos chás, mas podem ser, por exemplo, alcaloides ou outras moléculas. Vamos pegar, por exemplo, os fitonutrientes presentes em plantas dos alimentos, né? Os flavonoides, flavonas. O que eu vejo de interessante é o sabor deles, né? Geralmente o sabor não é lá muito bom. Olha aqui, os flavonoides como a quercetina são amargos, né? Os flavonos, as catequinas são amargas. Eu sempre falo pro pessoal assim: gente, você vai fazer um chá, né? Escolhe um chá que deixe em você, deixe no produto um amargor bom, né? Como por exemplo o chá verde. O chá verde ele tem que ser amargo. O oolong tea, o black tea, eles têm que ser amargo. Na verdade, o amargor é associado à presença de princípios ativos, como por exemplo as catequinas, né? Então, novamente, né, você tem as moléculas. Geralmente as moléculas associadas à saudabilidade, elas têm essa cara, né, um sabor não lá muito gostoso, um sabor ruim. Você tem os limonoides que estão presentes em citros, né? Também você vai ter neles um sabor meio ruim, né? Apenas o glicosídeo da limonina, ela não tem sabor nenhum. Mas quando você vê a limonina, a nomilina, eles têm um sabor amargo e são associados também à saúde humana. Esses produtos geralmente eles têm uma característica por serem voláteis, né? Muitos ativos em chás são voláteis, terpenos, por exemplo. Como por exemplo quando você pega fazer um chá de alecrim, né? O alecrim, o terpeno dele, que é o principal ativo, é volátil, assim como a camomila também. Aí você tem que optar por uma infusão, né? E tapar o produto para que não saia para que não saia o ativo, ele não evapore, né? Um dado interessante com anti-chás, eu falo sempre assim: um dia eu fui no Rio Grande do Sul, estou repetindo isso para vocês. Eu pedi para comprar para mim um mate. Eles falaram: qual mate você quer? Eu falei: eu quero um mate mais amargo. Por quê? Os ativos do mate são originalmente amargos. As catequinas, os taninos são amargos. Então, se você vai fazer um chá com alguma folha, seu ativo é um polifenol, quanto mais amargo ficar o chá, melhor você está fazendo a extração. Isso é a astringência e o amargor, né? Aqui, quando você avalia, né, essa questão do amargor, muitos acham assim: peraí, eu vou fazer um chá, mas eu não vou deixar amargo, porque o amargo é associado à repulsa do produto, né? Mas veja bem, você pode até fazer formas para retirar os fitonutrientes. Por exemplo, você tira naringina por adsorção em polímeros, passagem através de resinas, matrizes enzimáticas, fermentação, remove. Então tudo isso na verdade é forma de não remover o sabor. Ele remove também o ativo em si, né? Ele remove a molécula funcional, ou seja, eu não vejo vantagem em você ter produtos dessa forma. Se você faz um chá, né, e esse chá não tem o sabor que o produto deve ter, eu não sei se é uma boa opção para você. Aqui você tem algumas coisas mais para sucos, né, isoflavonas, glicosilonatos e isotiocianatos. Os isotiocianatos também diminuem quando você cozinha, né? Então você tem uma perda quando você cozinha o produto. Olha que interessante. Você não deve aquecer demais os produtos, né? Quando você aquece demais, você pode ter problemas de perda, ou você pode ter condensações, ou você pode ter precipitações, ou por outro lado, né, se você faz um extrato bem feito, você pode até aumentar a concentração do seu ativo à medida em que você faz um chá, né, com uma extração melhor. Então veja aqui
a glucorafanina, né, um glicosinolato presente no brócolis, né, e o seu efeito e o efeito da temperatura. Você tem aqui a fervura o vapor por 2 minutos, 5 minutos, né? O micro-ondas, ferver por 2 minutos, ferver por 5. Você pode ver que quanto mais tempo você ferve, mais você perde. Na matéria-prima, você tem uma concentração, isso que está dentro da variável margem de erro, né? Se você avaliar então, né, o ideal seria você fazer o que? Ferver durante um tempo menor, né? E essa fervura durante um tempo menor vai ser associada exatamente a você fazer o que? Obter um produto que tem mais ativo, ou seja, a ideia é que você tenha a capacidade de fazer o seu brócolis para preservar mais. Então, quando você olha aqui e avalia o efeito do vapor, né? Um brócolis feito ao vapor por 2 a 5 minutos é uma boa opção para você ter um brócolis rico em glicosinolatos, particularmente a glucorafanina. E você pode ter a opção também de consumir o produto puro. Aqui o sulforofano, né? É porque eu digo para vocês isso, mas você fala, mas eu não faço chá assim. Provavelmente não. Mas se você for fazer um chá ou um suco, né? Ou for comer o produto, eu acho que essas instruções podem ser interessantes. É o sulforofano. O vapor por pouco tempo, né? O não cozido tem muito mais sulforofano. Daí você vê que o sulforofano ele é altamente estável ao calor. O vapor por 2 minutos preserva o sulforofano, mas é menos da metade do que o não cozido. Vamos falar dos chás em si, né? Você obtém por infusão ou decocção. São as duas formas. Infusão, como eu falei, é você colocar sua matéria-prima, né? O seu chá, ou sua planta, triturada ou rasurada, em meio aquoso aquecido. Esse aquecimento é variável, mas geralmente a gente aquece até a fervura. O exemplo típico de uma infusão é o seu café. É o café que você faz toda manhã, né? Mas é o café de bule, né? E a decocção é você colocar e deixar ferver várias horas, vários minutos, né? É muito variado. Se você falar assim, qual que é melhor para o quê? Não sei, vai depender do tipo de produto, da estrutura, ao ativo que você quer ter, se ele é estável ou não em meio aquoso, em calor, tudo isso influencia o que você precisa ter no seu produto, né? Olha aqui a questão do chás também, outro fator que influencia na qualidade do chás é o fato de você ter um chá, né, um oolong tea, um green tea ou um black tea. O oolong tea e o black tea tem passam por um processo de fermentação, né? E esse processo de fermentação, por exemplo, acaba com o ácido ascórbico do black tea. Cai muito o ácido ascórbico no oolong, né? Mas olha aqui, os polifenóis também tem uma queda, a cafeína parece que não muda muito, né? E aí você tem as concentrações dos produtos seus, os galatos de galocatequinas. No tocante ao total de catequina, o black tea tem bem menos do que o oolong tea, né? E do que o green tea, que é o chá verde, né? Então o processo de tratamento do chá, né, vai levar você a ter isso. Alguns processos, e o chá verde, assim como o mate, sofrem o que a gente chama de choque térmico. O que o choque térmico é? Toda planta, né, ela contém polifenóis e contém uma enzima chamada polifenol oxidase. Essa polifenol oxidase ela pode destruir os polifenóis. E isso, no final das contas, vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha menos polifenol se você deixar essa enzima funcionar. Então no chá, às vezes eles fazem um tratamento mais ou menos 260 graus Celsius, né, por pouquíssimo tempo, né, e aí faz o que nós chamamos de choque térmico, destruindo a polifenoxidase, aumentando ou preservando de forma melhor a concentração dos polifenóis no seu chá. Isso aqui é um trabalho de infusão, né, de tempo de infusão e os compostos polifenóis e catequinas extraídos de um chá preto. Olha aqui, o tempo de infusão é um tempo relativamente comprido, né? Então você coloca ali dentro e deixa, né? Deixa lá por vários minutos. A rotina, né? 10 minutos você tira tudo, né? Olha que legal. Esse aqui é um chá feito no Brasil, né? O chá verde, o black tea brasileiro. É o chá verde feito no Brasil, submetido à fermentação. A catequina, olha que o chá brasileiro parece que tem mais do que o indiano e o britânico também, mas olha só, o tempo de infusão, o tempo mantido em repouso, contato com a água com o produto, parece que retira mais produto, retira mais catequina, né? O ácido gálico também é dessa forma, você tem um aumento de extração, o clorogênico
parece o comportamento. Na verdade, eles avaliaram o clorogênico só o chá da Índia e o britânico, não o inglês. Mas o ácido gálico, o clorogênico tem bastante no mate, né? Podemos avaliar o mate no futuro. Mas o ácido gálico é altamente concentrado no chá. O paracumárico, você vê que a concentração é maior no da Índia, né? Só que ó, é uma coisa muito relativa a concentração e a extração. O propilgalato também, né? Você vê que o chá brasileiro tem mais propilgalato e atinge um tempo máximo de extração com 25 minutos. E a cafeína, né? Você vê que o chá indiano e o chá brasileiro tem um perfil muito parecido, sendo que no brasileiro a cafeína 20 minutos de extração e de contato parece ser muito interessante. Esse aqui é um trabalho avaliando o chá verde aclimatizado para o Brasil, né? E a extração. Quando você avalia esse caso, você tem uma comparação da erva em granel, a erva a granel preparada com infusão sem agitação e com agitação. Então a bolinha preta é com agitação, a bolinha branca é sem agitação, a erva condicionada em sachês preparada com infusão sob agitação e a erva condicionada em sachês preparada em infusão sem agitação. Ou seja, o preto é com agitação, né? E o bolinha é granel e o quadradinho é sachê. Vocês podem ver que a erva a granel preparada sob agitação, nos perfis de sólidos totais, atividade antioxidante e compostos fenólicos tem um desempenho melhor. Parece que a erva a granel tem um desempenho melhor do que a erva em sachê. Só que isso é meio enganado. Eu já vi trabalhos mostrando o contrário. É porque eu não achei os trabalhos para colocar aqui para vocês. Mas eu já vi trabalhos mostrando que o chá na forma de bolsa, né, ou aqueles saquinhos, tem melhor absorção. Nós devemos avaliar vários fatores, né? Primeiro, o chá, né, na forma de saquinho, ele é mais pequeno, né? Ele é micronizado. Esse micronizado aumenta a superfície de contato, mas também aumenta a possibilidade de oxidação. Se você não fez um choque térmico apropriado, por exemplo, a polifenoxidase destrói o produto. Mas o contato com o meio externo é muito importante. Então, a presença de oxigênio pode oxidar esses chás, né, os ativos presentes nesses chás, e diminuir o teor no seu chá final. Então, basicamente, vários fatores influenciam. Por exemplo, se você compra um chá ou mesmo um mate que não teve um tratamento térmico, lógico que lá vai ter menos polifenóis. Se ele teve um tratamento térmico e foi micronizado, eu acredito que a absorção vai ser maior, mas tem que ver as condições onde ele é armazenado. Por quê? Se ele for armazenado numa condição onde existe uma umidade, onde a condição não é adequada, vai oxidar mais. Então, sempre nós devemos analisar a qualidade. E aí tem a confiança do fabricante e a confiança no seu fornecedor. Nós devemos sempre consumir um chá. E se você faz um chá, né, de Camellia sinensis, o amargor dele, para mim, é um fator de qualidade. Então, quanto mais amargo, mais catequinas ele terá. Isso aqui é o efeito do tempo de infusão, né, o tempo que você faz com que haja o contato com a água. Então, você tem aqui que é interessante porque eles usaram, né, o ativo, né, o seu chazinho, e aí fizeram o que? Diferentes diluições, né? E o que foi notado, né? Que quando você faz as diferentes diluições, o volume maior de água extrai a maior quantidade. Tem a ver com diluição, mas olha só, tem a ver com a temperatura, né? Então, o volume alto de água mais uma temperatura elevada, você consegue extrair mais polifenóis. Você vai falar assim, mas do ponto de vista da concentração relativa é menor. Poderia até ser. Mas quando você avalia o total de polifenóis, não é, né? Então você tem a concentração aqui em miligrama por grama, e aqui você tem o tempo de temperatura. A manutenção de um volume maior, de uma quantidade maior e um volume grande, extrai mais e o aquecimento aumenta, né? Uma atividade de compostos fenólicos também, ó. Você faz o chá, aí você guarda para você beber. Aqui ainda está no tempo zero, compostos fenólicos e atividade antioxidante. Você pode ver que tanto guardado ao ambiente quanto guardado na geladeira, parece que a perda não é tão grande. Apesar que geladeira, gente, é 5 graus geralmente, né? Então você pode ver que parece que não há uma perda significativa, né? O que é surpreendente, né? Aqui uma avaliação, eles pegaram de uma mesma cultivar, ou seja, de uma mesma região de plantação, e avaliaram o chá branco, o chá verde e o chá preto, e analisaram, né, em diferentes tipos o perfil antioxidante. Pode ver que do ponto de vista antioxidantes, a relação ácido gálico é uma forma de medir equivalente a ácido gálico, né?
parece que o chá verde é melhor do que o chá verde com baixa cafeína, que é melhor que o chá branco, que é melhor que o chá preto tratado de forma ortodoxa, com calor, que é melhor do que o chá preto tradicional. Quando você avalia o teor de catequinas, o chá verde é melhor do que o chá branco e o chá verde com baixa cafeína é melhor que o todos, porém, em termos de catequina, o chá preto com tratamento térmico tem um nível maior. Quando você avalia as teaflavinas, né, o chá branco tem mais e o chá preto fermentado, né, tem mais teaflavinas. Então, se o seu foco é teaflavinas, né, o chá preto, o chá branco é uma boa opção. Se o seu foco é catequina, aí é o chá verde mesmo ou o chá verde sem a cafeína. Me desculpem vocês, né? Então, no ponto de vista do café conteúdo total de catequinas, né, o chá verde com baixo teor de cafeína é melhor. Nesse caso aqui, né, uma comparação do tratamento. O chá preto tem baixo, né, o chá preto tratado com calor, o chá branco menos ainda. Em termos de compostos fenólicos, né, em termos de infusão, miligrama por ml, né, equivalente a ácido gálico, você tem aqui o ácido gálico. Agora vamos ver qual que tem mais, o chá branco mais o chá preto, né, o chá preto tratado de forma ortodoxa, que é o que tem mais. Quando você vê a catequina, né, aqui a catequina, o chá verde é o que tem mais, né? Olha que coisa interessante. Quando você vê o epigalocatequina, você vai notar que quem tem mais é o chá verde, seguido pelo o chá verde com baixa cafeína, seguido pelo chá verde normal, né? Quando você vê o galato de epigalocatequina, o chá verde é o que tem mais, seguido pelo chá verde com baixa cafeína, seguido pelo chá preto tratado com choque térmico. Quando você analisa o epicatequina galato, né, você nota que o chá verde é o que tem melhor, seguido pelo seu chá verde de baixa cafeína e seguido pelo seu chá branco, né? Quando você avalia a cafeína, né, parece que é muito parecido, mas o chá verde é o que tem mais, né? Mas o que tem mais mesmo é o chá preto, né? Então tem um pouquinho a mais, mas você pode ver que o branco, o chá verde e o chá preto, tratados de forma ortodoxa, que é o sistema de tratamento com calor, mantém mais. Quando você avalia o total de cafeína, você pode ver que o chá verde com baixa cafeína ou chá verde normal é o que tem maior teor, né? Uma erva mate, por exemplo, você acha que a erva mate pode ser interessante para a sua saúde? Esse é um trabalho mostrando o efeito da erva mate, né, no tratamento, na redução de colesterol em pacientes que estão usando estatina. Então você teve o benefício nos indivíduos, onde foi avaliado com 20 e 40 dias e foi demonstrado que o Ilex paraguariensis baixava o colesterol. Aqui é mais bonito ainda, né? Então o paciente usando a estatina e depois começa a tomar a erva mate, pifa, cai o LDL colesterol, e aqui ele está usando só a estatina e põe o chá junto, sobe o HDL colesterol, o que pode traduzir num benefício cardiovascular muito legal, né? Olha aqui, na verdade, esse trabalho, suplementação e chá, né? Acho que vocês já viram esse trabalho, uma comparação do chá com o extrato, uma concentração parecida de catequinas. Aqui a única diferença interessantíssima, né? Tem um nível muito alto de cafeína aqui em relação aqui. Eu estou falando em relação, não porque é muito. Se você for analisar, 8,9 mg de cafeína não é quase nada, né? E os resultados, você vê que em termos de peso corporal, o chá é melhor do que a cápsula com o chá verde, né? Tem outras diferenças, né? Esse trabalho foi de 2010, um trabalho muito interessante, onde mostra ainda que o consumo de chá parece que é melhor. Talvez outros componentes, a própria cafeína funcionando como cinético, ou outros produtos que não foram dosados, que não tem na cápsula, mas que tem na planta, né? Aqui você tem uma variação no seu perfil lipídico. Olha que interessante, porque as LDLs grandes teve uma queda maior com o extrato, né? E quando você avalia, parece que o perfil, né, de efeito na forma de cápsula ou na forma de chá são diferentes. Aqui no trabalho de avaliação de marcador de estresse oxidativo, você vai ver que o chá é melhor do que o chá verde em cápsula, o extrato, né? Mostrando um efeito comparativo. Ativação LDL oxidada, mieloperoxidase, né? E hidroxinonenal e malondialdeído, ou MDA, que marca a peroxidação lipídica. O chá traz benefícios cardiovasculares, isso é uma realidade. Então você tem o potencial benéfico efeito do chá
na pressão sanguínea, na melhora da dislipidemia, na melhora da sensibilidade à insulina, na perda de peso, né, a indução do estresse oxidativo, indução do metabolismo oxidativo via estímulo de caminhos mitocondriais, efeitos antioxidantes diretos, né, efeitos antioxidantes indiretos por aumento de enzimas antioxidantes, que não está aqui, efeitos anti-inflamatórios, melhora da disfunção endotelial, inibição da agregação plaquetária, né, inibição da proliferação e migração das células do músculo liso vascular, que é o que, por exemplo, vai diminuir a luz do vaso, né? Então, o chá pode ter vários benefícios. Aqui tem um trabalho de chá, né? E aqui você pega o chá verde e o chá preto, né? Na maioria, avaliando os benefícios, principalmente nos riscos cardiovasculares, LDL, HDL e pressão sanguínea. Você pode ver que há um benefício na maior parte dos estudos. É lógico que você sempre vai ter estudos sem benefício. Evidentemente que depende de vários fatores, né? Burro é aquele que acha que o produto sempre vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, o chá, né? Depende da forma de extração, da secagem, do local, da radiação solar, né? Existem vários fatores que influenciam no efeito de um produto. Então, você vai encontrar estudos falando bem, estudos falando que não funciona. E aí você tem que aprender o que? A sua cabeça, a base de conhecimento que você já tem é quem serve de apoio para você acreditar ou não em um artigo, né? Isso aqui é um trabalho de chá preto melhorando o estado de atenção e alerta, né? Pode ser usado em crianças com hiperatividade, por exemplo. Então, em termos de respostas corretas, né, você tem o chá mostrando um benefício melhor do que o placebo, que é o de branco. Mais respostas corretas, né? Quase o dobro, né? Quando você vê o resultado tanto no tempo de 10 a 50 minutos quanto no tempo de 60 a 100 minutos. Aqui no estado de alerta, o chá melhorou o estado de alerta dos indivíduos, enquanto que o placebo deu uma queda, não teve um efeito tão significativo assim, né? Então, melhorar o estado de alerta, o chá preto é uma boa opção. Eu lembro para vocês que o chá preto tem um pouquinho mais de cafeína e é conhecido também por ter um teor mais elevado de teanina, né? Respostas corretas também mostrando o chá, né? Esse aqui é um outro tipo de teste mostrando um benefício do consumo do chá preto na função cognitiva. Esse aqui é um trabalho muito interessante, é um trabalho de polifenóis e uma mistura de extrato de vinho, de uva, né, e vinho, e o seu efeito na microbiota. Então olha só que interessante, aqui você tem a soma dos dois, né, o vinho mais aqui você tem o vinho colo ascendente, o chá preto colo ascendente, e quando você avalia as bactérias, né, você vê que tem todas as bactérias não sofreram mudança muito grande, mas os bacteroidetes sofreram uma queda com consumo contínuo, né? As bifidobactérias também sofreram uma queda, né? Olha que coisa interessante. Então você vê que o chá ele é capaz de levar uma mudança no seu perfil microbiota, né? Esse efeito pode ser um efeito direto do chá, né? Olha no colo ascendente, a mesma coisa no colo transverso, a mesma coisa no colo descendente, mostrando que há o risco, há a possibilidade de consumo do chá dar uma mudadinha leve na sua microbiota, né? Não sei se é tão assim problemático, se pode te dar um medo de usar. Eu acredito que não. Nós lembramos que nós fomos feitos para consumir probióticos o tempo inteiro e consumir chá variavelmente, né? Talvez todo dia. Então, na verdade, quando você começar um tratamento com chás, né, chá preto, vinho, uva, você vai alterar a sua microbiota. Aqui você tem os efeitos dos polifenóis e nessa microbiota. Quando você vê, né, o efeito, né, do chá, você nota que a variação da microbiota muda levemente, né, a concentração de ácidos de cadeia curta, e é diferente, né? No colo transverso aumenta, no colo descendente aumenta, mas no colo ascendente cai. E aqui, na verdade, com o seu extrato de uva, né? O seu suco de uva misturado com o seu vinho, você vê que não há tanta alteração assim, né? É porque na verdade às vezes você pega uma flora bacteriana e substitui por outra, então a produção de ácidos graxos de cadeia curta não sofre alteração tão grande assim. Me preocupa só essa avaliação aqui da queda dos ácidos graxos de cadeia curta no colo ascendente, né?
Lições quanto aos chás, né? O chá você tem que ter uma técnica para cada tipo que você quer absorver, né? Ou obter. Não é pela procedência, né? E sim pela matéria-prima. Então, se você quer tirar um alcaloide, você tem que acidificar o seu chá. Eu indico um suco de limão. Se você quer um polifenol, talvez seja interessante você alcalinizar o seu chá, e um bicarbonato se presta muito bem a isso, né? A procedência do chá, você tem que ter acreditar no chá, né? Então ele tem que funcionar muito bem. Então esse chá, na verdade, você tem que saber de onde está vindo, né? E acreditar na procedência da produção. Eu tenho minhas formas de avaliar chá, e sabor é um dos mais importantes, né? Você tem que saber fazer o chá, né? Nem ferver demais, nem ferver de menos, para obter o máximo de ativo. Há mais estudos que eu até esqueci de colocar para vocês me desculpem, né? E os efeitos do chá, eles beiram ao efeito da medicação. Então você tem que tomar cuidado, né, com os chás no seu dia a dia. O consumo de excesso de chá verde, por exemplo, pode ter um efeito antitireoidiano, diminuir a absorção de nutrientes como elementos traços, né? Sempre vai ter a sua alteração, ok? Muito obrigado.